Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Crônicas. E no programa de hoje, eu, Bruno, lá do Leitor Noturno, e o Daniel Scola, que está aqui comigo, vamos falar sobre os Kennedys. Bom dia, Daniel Scola. Bom dia, Bruno. Prazer é contigo, tá? Prazer é todo meu, nosso, né? Nos nossos ouvintes aí também de estarem te escutando, com certeza é um grande prazer. Por que os Kennedys, né? Eu tenho uma grande fascinação por essa história, aí é uma das histórias, uma das famílias mais importantes da história dos Estados Unidos e que rende muito assunto, né? Tem muito papo aí sobre os Kennedys, uma família extremamente trágica, né? Envolvendo acidentes aéreos, mortes, assassinatos, né? E é um assunto que sempre me causa muita curiosidade. Para mim também, eu acho que é do século XX, nos Estados Unidos, com certeza é o assunto mais importante. Século XX. Por quê? Porque começa em 63, quando o presidente dos Estados Unidos, que não foi o primeiro a ser morto, no exercício do cargo, foi morto em Dallas, no Texas. Exatamente. Não é a primeira tragédia com os Kennedys, porque Não, antes acho que o avô dos Kennedys tinha sido assassinado já na Segunda Guerra Mundial, né? Eles eram sim. envolvidos com o exército e tudo mais. Mas é a morte mais marcante, provavelmente, e talvez a Que é vida um mais presidente, né? marcante. E a vida mais marcante também, né? Porque tem todo aquele caso dele com a Marilyn Monroe, toda aquela história de que permeia aí os assuntos, né? Na época deve ter sido muito alvo dos paparazzis, né? Essa história aí da Marilyn com o JFK. E ele era casado também com a Jack, que Jack depois virou Kennedy. Jack Onassis, né? Nossa. A Jack Kennedy. É. Então, tinha todo esse glamour envolvido dentro da família também, né? Além da parte presidencial, né? Eles eram uma família muito rica e que era muito presente na política e fora dela, né? Tanto com o Ted também, né? E o Bob, irmão dele, o Bob era o procurador-geral. Exatamente É, isso. eu estou tocando num ponto muito importante. O casal Kennedy, o John e a Jack, era um casal considerado perfeito, exemplo americano. E, de repente, se viu que ele era um garanhão, né? Um garanhão. Tem um livro de memórias da Kate Graham, que é ex-dona do Washington Post, e ela teve uma relação com ele. Ela sabia da história. Ela dizia, não foi só Marilyn Monroe, foram várias. Ele era um obcecado, fissurado por sexo. A minha ideia de dar a nossa dica para o Daniel da gente fazer um programa sobre os Kennedy partiu justamente de um livro que foi lançado nos Estados Unidos no mês passado, né, em setembro, que o nome é Ask Not. E deixa eu pegar o nome completo dele aqui para falar para vocês, que é Ask Esse é Not. um tema, esse é um O, tema, esse é um tema que é uma espécie de obsessão para o americano. Para mim também, tá? Para mim também. O nome do livro é Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed, né? Os Kennedys e as mulheres que eles destruíram, que é, inclusive, da Maureen Callahan, que tu comentou aí agora nela, é o novo livro dela, né? Saiu 2 de julho lá nos Estados Unidos. E eles pegam várias mulheres, inclusive tem uma irmã do JFK que tem problemas e tal, e aí começa a história a partir dela, falando como ela foi afetada pela vida da família e ela era viciada em drogas. Depois fala da Jack Kennedy, fala da Marilyn Monroe, vai falando de várias mulheres. Acho que tem quase 10 mulheres ali que ele a escritora vai pontuando coisas que os Kennedys fizeram e que influenciaram diretamente na vida dessas mulheres e como essas mulheres depois acabaram ficando mal, dentro da sua vida.
E aí ela atribui aos Kennedys esse mal causado no futuro ou no presente enquanto eles estavam ali com essas mulheres. Eu vou tocar num nervo exposto agora para ti. Diga. Vou citar esse livro aqui, ó. Ah, e o segundo motivo da gente falar, né, quem nos assiste no YouTube aí viu, é o meu livro favorito da vida, junto com o Homem que Brincava com Fogo, que é do Stephen King, que é meu escritor favorito, se chama Novembro de 63. Eu tenho tatuado na minha perna o título desse livro em inglês, né, de tanto que eu amo Né? esse livro. O título dele em inglês é a data americana, né, que vem com um mês antes Do do dia. dia, né, da morte do Kennedy, né? O nome do livro é Novembro de 63 e a história do livro é que um professor descobre uma passagem para o futuro e para o passado, desculpa, para fazer uma viagem no tempo e o cara que cuidava dessa passagem já é um cara velho que era muito amigo dele e diz para ele, cara, tu precisa voltar no tempo para impedir a morte do Kennedy porque esse amigo dele achava que impedindo o assassinato do Kennedy, a Guerra Fria não aconteceria e vários outros problemas do mundo não aconteceriam, e ele colocava muita esperança em como o Kennedy iria governar os Estados Unidos, o que ele ia fazer pelo Isso. país e tal. E cara, o meu livro, eu amo de paixão esse livro, amo demais, assim. Não Eu indico li ele. esse livro, ele tem 720 páginas, tá? Exato. É, Não é um livro o fácil. King, o King muitos acham que ele é prolixo, né? E eu não indico ele para quem não conhece o King ainda, justamente por isso, porque tem várias situações no livro que assim, ele vai e volta no tempo muitas vezes, e quem não está acostumado com a literatura do King pode achar que isso é encheção de morcilha, né? Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, o que é uma coisa que não vai levar a nada, mas quem já conhece, quem já leu outros livros do King, sabe que todos esses momentos, todos os movimentos do personagem dentro da história, em algum momento do livro, vai ter alguma importância ali, vai ser revelador, e ele gosta muito de fazer essa ligação com uma coisa lá do começo do livro para o final. Então, o livro é, para mim, genial, assim, tudo que ele fala no livro é maravilhoso. E esse é um livro de ficção. Meu gosto, eu gosto mais de livros de não ficção. Mesmo assim, eu adorei esse livro aqui. Eu li ele enquanto eu estava internado no hospital, fazendo tratamento contra o câncer. Eu gosto de. Esse é o meu estilo de livro favorito, assim, que ele mistura Né? a ficção com dados reais, com a vida real, né? Então ele coloca elementos que respeitam o que aconteceu, né? Respeitam a história, e em cima Uhum. daquela história ali ele vai colocando outros elementos ficcionais. Isso, para mim, é o ápice da literatura, porque tu vai aprendendo o que aconteceu naquela época, né? Como foi a história, ao mesmo tempo que tem um enredo ficcional ali que vai prendendo a tua atenção, que vai modificando um detalhe ou outro do reflexo que aquilo teve. Então, esse estilo literário, para mim, é o ápice, assim, né? Que a gente chama de ficção histórica, né? Isso. Exatamente. Aqui mistura um fato histórico com ficção. Fato histórico da morte do Kennedy, em novembro de 63. Aliás, eu fui em Dallas, quando eu fui no depósito de armas, que hoje é um museu. Aí eu fui com uma ideia, né? Existem várias teses sobre isso, né? Sobre a motivação de Lee Harvey Oswald para matar o Kennedy. Aí, quando eu entrei no museu, o porteiro disse assim, ó, agora tu entra, tu vê e tu tira a tua opinião. E lá, Bruno, tem todas as hipóteses, e não são poucas. Pois é, né? Essa eu acho que é a maior teoria da conspiração que existe, né? Ou o fato que abraça uma maior quantidade de teorias da conspiração, né? É isso que alimenta as teorias da conspiração, alimentam, sabe?
tem tudo, presidente americano assassinado, qual foi a falha, quem ajudou Lee Harvey Oswald, e teorias da conspiração para ajudar a criar mais dúvidas. Tem uma das maiores é de que ele teria, o Lee Harvey Oswald teria sido enviado pela CIA, né, para praticar o assassinato e provocar talvez um reflexo para o início da Guerra Fria ali, né? Eles tinham um medo muito grande do comunismo, né? Tinha vários, Isso. isso me lembra muito a morte do Lincoln, né? Que eles existe uma briga interna ali por ele ter feito a liberação dos escravos, né? E muitas pessoas odiavam ele por causa disso e eram a favor da morte dele, Inclusive, até ele foi morto por isso. exatamente, e as pessoas até ajudaram a fuga do assassino dele por achar que ele tinha feito bem pelo país por Por matar o incrível que cara, né? pareça, por incrível que pareça, o dia da morte dele em abril ainda é comemorado em alguns lugares. Sim, sim, né? E ele tem esse mesmo reflexo, né? Uma coisa que as pessoas não gostavam nele, achando que ele ia fazer aquilo, né? De tornar o país comunista, e a maneira como eles achavam correta defender era assassinando o presidente, né? Então é Tem um bem. agravante ali, Bruno, que é o seguinte, ó, o Lee Harvey Oswald, que matou o Kennedy a tiros, também foi morto 2 dias depois. Então, se imagina que alguma coisa aconteceu. Tem um filme maravilhoso, aquele com Kevin Costner, JFK. É muito bom, só que essa teoria, a teoria da conspiração, que o Lee Harvey Oswald, a serviço da CIA e da máfia, assassinou Kennedy. Na verdade, o que o museu coloca, ele coloca todas as hipóteses. E eu acredito mais que o Lee Harvey Oswald era meio pirado e é comunista, porque tinha ido para a União Soviética. Quando voltou, ele era aposentado do Exército por incapacidade intelectual, problema mental, e assim, um cara perigoso com uma arma, o que acontecia? Pois é, né? Eu acho que o que mais me. Como é que eu vou dizer assim? A maior pergunta para mim é como ele conseguiu chegar com a arma, se estabelecer lá no estacionamento de onde ele dá o tiro, como ele consegue Do fazer prédio? isso no prédio, né? Sem ser pego, assim, né? Eu acho que aí é o maior gap que existe. Claro que eram outros tempos, né? Não existia tanta câmera de Isso. segurança, não existia uma preparação da polícia ali muito grande, né? Mas é uma coisa assim que eu, eu fico com dúvida, será que não facilitaram para ele? Será que alguém não facilitou? Provavelmente alguém Olha, tenha ajudado, não, mesmo que alguém não da polícia ou envolvido com política, assim, né? Mas alguém tenha ajudado ele a chegar lá. nunca vai se saber. A Exato. única certeza lá no museu é que ele entrou, foi no último andar, posicionou a arma, abriu a janela e atirou na cabeça. Lá no museu ainda tem um lugar reservado e a arma no em cima do banco, uma espingarda, exatamente como aconteceu. Os americanos são foda por isso, tá? Porque todo lugar vira museu, vira local histórico. Então, no dia que eu fui lá, estava cheio de gente, cheio de gente. E eu, como eu estava em Dallas, eu pensei, vou nesse lugar, porque aqui o Kennedy foi morto. Aliás, na Elm Street, na rua em que o carro dele passava e que ele recebeu o tiro, tem uma marca no chão exatamente no lugar onde ele foi morto. O vídeo, né? Essa história ela é muito escalonada, né? Ela tem todos Tem um os vídeo pontos só. necessários, né? Para ela virar E o que ela tem, virou, né?
E Tem um aí, vídeo só. e aí tem o vídeo, cara, tem o vídeo do momento dele tomando tiro, da É, reação dos guarda-costas, da reação da esposa dele que estava do lado. Não são muitos detalhes assim, né? É muito provavelmente a imagem do século XX, né? É essa daí. pô, Do, total. do- né? Quando eu fui a Dallas, eu fui no Dallas Morning News, comprei a capa do dia. A capa que eu te mandei, eu Sim, mandei sim. mostrar, tá na minha parede aqui em casa. Essa Claro, capa aí eu tenho é vontade de uma ter também. tragédia, mas é uma capa histórica. É, eu E, tenho um encadernado, me deram uma vez, como é meus livros favoritos, eu tenho encadernado a capa do livro aqui, né? Que eu deixo no meu cenário aqui, o quadrinho dela. Bruno, é interessante porque tem uma imagem só. Não era TV, era um fã que estava lá, um eleitor do Kennedy, porque o Kennedy fazia campanha para a reeleição. Em 63 ele fazia campanha para a reeleição. A eleição foi no ano seguinte. E aí o fã estava lá, o eleitor, fazendo imagem. E aí ele ficou apavorado quando ele viu e escondeu a imagem. Só que dias depois, a polícia federal dele pegou a imagem. É o único vídeo, a única imagem que existe do famoso, notório assassinato do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. É, né? E E aí, foi um tiro certeiro na cabeça, que explodiu a cabeça. é, a Jack Kennedy, ela parece que ela vai para trás assim no vídeo, né? Tentando Pegar buscar a os testa ossos dele. do Kennedy, É, né? Uma cena muito forte. E, e agora, né, a gente tá falando assim que a única imagem, né, a gente teve agora o atentado contra o Trump, né, é. e, cara, tem muita gente que tava filmando, né, tem de todos os ângulos, da onde que veio o Isso tiro. mostra, isso mostra, Bruno, como a gente está evoluindo. Tudo hoje é gravado, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um smartphone e faz imagem de tudo. Eu tenho certeza que se aquele evento fosse hoje, teriam várias dezenas, centenas de imagens. E outra coisa, ele com certeza ele não ia estar em carro aberto, com certeza. Hoje, o presidente dos Estados Unidos só anda em carro blindado, em uma comitiva assim de 10, 12 veículos, seja candidato, seja presidente, ali naquele caso dela, presidente e candidato. Pois é, né, tem esse fato, sim, eu acho que hoje seria muito difícil desse Né? assassinato acontecer, né. Sabe, de uma vez eu fui para Cuba em 2016, quando Obama foi para lá. Eu fui para Cuba para fazer a cobertura pela RBS da primeira viagem do presidente americano depois do golpe de 1950, o que chamam de Revolução, que instalou o regime do Fidel Castro. Assim, ó, primeiro não chegava perto, ficava só na avenida. Segundo, 12 viaturas, 12 veículos blindados. Terceiro, bloqueio de sinal de celular. Não funcionava o celular. Tanto que eu não pude, naquele momento, transmitir ao vivo. Terceiro, segurança, assim, obcecada, sabe? Gente, milhares de seguranças na rua. O primeiro carro passou com armas espingardas com um cano para fora da janela. Carro blindado com aqueles insufilme no vidro preto para não identificar. Então, eu não sei em que carro ele estava.
Eu senti um pouco disso em Washington, uma vez que eu fui, né? Que tu consegue chegar bem perto da Casa Branca, assim, né? Tu chega na grade Sim, dela, na grade, ela fica, tipo, a uns 50 metros da grade onde tu isso. tá, como se fosse uma grande construção mesmo, assim, uma casa normal Em que brasileira. lado? Pela frente ou por trás? Fui pelos dois, mas tô falando da parte da frente. E Para em frente, sim, determinado sim. momento eu tava de bicicleta, assim, e começou uma movimentação de expulsão de toda a galera que tava ali. E aí expulsaram no nível que tu não podia ficar no quarteirão. E já Sim, tinha notado que o espaço aéreo era um espaço aéreo movimentado, assim, e aí passou uns 15 minutos de passar avião, e aí desce um helicóptero, o helicóptero para, tu não vê. Tu tá muito distante, não consegue enxergar quem tá saindo ou entrando naquele helicóptero. Não ficou um minuto ali parado e levantou de novo, e aí a rua é liberada outra vez para as pessoas. E aí eu tava, comentei com o policial, disse, isso daí é sempre, é qualquer autoridade, ou é só o presidente. Ele disse, não sei quem que chega ali, a gente só nos avisam que a gente tem que liberar o espaço. E aí tudo é afetado, toda a parte para ali, as ruas, a rua principal ali, eles fazem um bloqueio também que atrapalha todo o trânsito, não pode passar nem na calçada, assim, né? Eles são bem sim. fanáticos com isso, assim, né? Rigoroso. Cuidadosos, rigorosos, Rigoroso. né? Tem motivo, né? Agora, claro, agora um pouco de cultura inútil. Sabe por que Casa Branca é branca? Não. Antes da Guerra Civil Americana, ela era marrom, era de pedra e madeira. Daí, quando houve Guerra Civil, depois houve um protesto, ou antes, protesto contra o governo. Aí incendiaram Casa Branca. Na reconstrução, só tinha tinta branca. E aí Simão me ensinou a chamar de Casa Branca. Nunca mais vai ser de outra cor. Então, Sensacional. ela é branca muito por acaso. E acaba dando uma importância assim diferente, parece, né? Ela ser branca ali no meio das coisas ali, ela fica em maior evidência, né? Interessante. Sabe onde eu li isso? Eu li Aonde? no livro num livro, né? No livro em que conta como foi a morte do Lincoln. Ele foi Ah, morto pelo John Wilkes Booth. temos que Ali eu falar sobre aprendi esse isso. livro também, né? Os 12 Eu Dias de tenho Caçada ao Assassino do Lincoln é um grande livro, né? isso. Cara, esse livro ele é muito bem escrito, muito bem escrito. Olha, um dos melhores livros que eu já li. Ele é escrito por um cara que é diretor, acho que é ainda, diretor da Fundação Lincoln. É, Ele sabe tudo de Lincoln. ele tem vários livros, pelo que eu me lembre, vou até procurar aqui. É, 12 Dias de Caçada com o Assassino de Lincoln, é o James Swanson, né? Eu acho que ele tem outros livros, Então, inclusive, relacionados a, a história americana, né? Um cara que estuda muito essa parte aí. E tem e o livro outra, dele, inclusive, sobre o assassinato do Kennedy também. outra coisa, ele escreve muito bem, muito bem. Sim. Eu sou fãzaço de jornalista que escreve, né, cara? Eu acho isso. Vocês têm o dom já de escrever diariamente, né? De estar colocando dia a dia uma matéria no jornal ou no portal de notícias, como hoje em dia. E quando vocês vão contar uma história, vocês têm o storytelling perfeito para fazer isso. Eu acho isso fascinante. Os meus escritores favoritos são jornalistas. Ô, Bruno, tem uma diferença fundamental. Quando você escreve uma reportagem, tem que condensar coisas assim, de uma página, duas. Um livro é muito mais, aí pode explorar, tem mais liberdade, não tem aquele espaço definido, sabe?
Sim, Tem que encaixar. Às vezes tem uma a baita história entre um livro, com certeza, mas tu tem que encaixar no espaço que seja compatível com o que o veículo exige. sim, sim, com certeza, né? E tu tem, não pode te estender muito dentro de uma matéria também, né? E dentro de um livro tu já consegue fazer isso. Então fico uma jornalista que eu acho que ela nem faz, não escreve para jornal, talvez lá no Rio de Janeiro ela escreva, mas que lançou um livro ano passado que eu fiquei fascinado com a escrita dela brasileira é a Ilse Scamparini. Cara, como escreve Isso. bem, cara, como escreve bem. O livro Aí dela fala tira, sobre guerra, sobre a guerra, não vou lembrar agora a guerra do Kosovo. E aí é uma ficção histórica também, o personagem em meio à guerra. Fabuloso o livro, fabuloso. muito bom. E Eu não li ainda, mas eu sei que é bom. ela é sensacional. E falando em jornalista, né, a gente tem que fazer um episódio sobre o Papa também, né? Falando aí do. Também envolve muitas histórias o Papa, né? Tem livros fascinantes, né? Tem o filme da Netflix, aquele que ficou mega famoso também, né? Dois papas. Dois Papas, né? Dois papas. Como Exato, filme, eu posso falar. claro. E como filme é bom, tá? Mas tem uma imprecisão ali. O Papa Bento XVI aparece como um cara super articulado. Na verdade, eu usei isso porque um amigo meu trabalha no Vaticano. O Papa Bento XVI é a pessoa mais tímida que existe. Não existe pessoa que possa ser mais tímida. Deve existir, mas o Papa, ele renunciou por isso. E é um cara super tímido, estudioso. O outro, o Francisco, sim, esse é bonachão, é aquele lá mesmo, tá? Só que o Bento XVI não é. Extremamente tímido e não é articulado. Aliás, o Bento XVI tem que ler quase todo. É, e não consegue criar uma Quem me aparição. contou isso, não. Quem me contou isso foi o padre Antônio Meister, que trabalha no Vaticano, ao lado do Papa. Ah, sensacional, sensacional. Vamos ter um episódio sobre os papas também. Mas o que que tu acha que aconteceu para a gente encerrar o nosso episódio de hoje? O que que tu acha que aconteceu com o Kennedy mesmo? Tu acha que a história oficial é a história real? Eu acho o seguinte, ó, o Lee Harvey Oswald matou ele porque ele era doido, que ele era antidemocrata. E ali ele era comunista, voltou da União Soviética, era um ex-integrante do exército e estava armado. Ele concebeu o que eu sei, pelo menos o que eu vi, o que está provado até agora para mim, o que eu mais acredito é que ele, movido pela a obsessão dele por ser contrário, né, ao Partido Democrata, decidiu matar o presidente americano, achando que dessa forma, imagina, achando que dessa forma ia ser um recado para os democratas, pro imperialismo. E não sei se foi com a ajuda de alguém. Talvez tenha sido sozinho. Eu já ouvi dizer, os investigadores falam muito, né, que a teoria mais fácil é a mais provável também, né? Que o que parece ser normalmente é o que é É, realmente, né? é que isso enseja, né, a morte de um presidente, naquelas circunstâncias, naquele contexto histórico, ensejam várias teses, teorias, teorias da conspiração. E os Estados Unidos teria sido diferente se ele tivesse, se o Kennedy tivesse ido para outro mandato? Boa pergunta. Quem assumiu foi o Lyndon Johnson, que era
completamente oposto ao Kennedy. O Lyndon Johnson, apesar de ser democrata, era do Texas e o Kennedy era do Massachusetts. Então tinha uma diferença histórica. Massachusetts junto com New Hampshire ali são um dos estados Isso, até hoje isso. ah, fugiu a palavra agora, mas mais que se apegam à história, né? São muito. O New Hampshire é conhecido como um dos estados mais racistas e faz fronteira ali. Foi por ali que os Estados Unidos começou, né? Por Boston, que é a capital de Massachusetts. Então eles estão muito enraizados, são conhecidos até hoje como a Nova Inglaterra, né? É. É, olha, para ser sincero, eu não sei se seria melhor ou pior. Eu acho que violência na campanha é inadmissível, ainda mais quando executa um presidente, seja quem for. Eu concordo também. Eu acho que qualquer tipo de violência é errada, né? E quando tu interfere isso botando uma vontade tua ou a vontade de um grupo impedindo de que algo aconteça, se torna ainda mais cruel, né? E no livro do Stephen King, dando um spoiler aqui, a ideia do cara que tinha lá que a Guerra Fria não aconteceria se o Lincoln, se o Kennedy seguisse na presidência, não está certa. Se vocês quiserem, tem como assistir também. Tem uma série, eu acho que hoje está disponível no Max, a série desse livro aí, o título da série é 11/22/63, né, a data americana do assassinato Kennedy. Eu tenho tatuado na minha perna aqui esse número, 11/22/63. E ficamos por aqui com mais um episódio do Crônicas. Espero que vocês tenham gostado. Relembrar vocês que tem o nosso e-mail lá, o crônicasdamafia@gmail.com. Quer dar alguma dica aqui pro podcast, falar o que está gostando, o que não está gostando, ou indicar algum assunto para a gente abordar por aqui, pode mandar e-mail lá que nós lemos e faremos o possível para trazer o assunto aqui para vocês. Valeu por mais esse episódio, Daniel. Muito obrigado. Olha, Bruno, eu te agradeço. É isso aí. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.